Bahia, o Brasil é um país burro? Não. O Brasil até é um país muito inteligente, porque para ter sobrevivido aos 500 anos entre colonização e se tornar o país que é hoje, não é um O que país. tem de errado no que diz respeito à educação? O que tem de errado? Primeiro que o Brasil começou tarde, né? A primeira universidade brasileira, ela é praticamente do final do século XIX. Quando a gente compara com a Universidade de Bolonha, que era do século XII, então a gente percebe que nós entramos muito atrasados nessa história aí, né? E ao longo do tempo, o Brasil teve uma certa dificuldade para poder implementar centros de excelência. Somente da década de 50 em diante é que você vê os centros de excelência em educação no país. Então nós somos um país velho com educação jovem. Exatamente. Estamos longe do padrão ideal, um padrão nos países mais desenvolvidos? Olha, se a gente olhar os rankings que são colocados, a USP é a nossa melhor universidade, né? Ela perdeu a posição de primeiro da América Latina para a Universidade do Chile, mas continua sendo a segunda. Nós temos instituições aqui no Brasil que estão entre as 100 melhores do mundo. Então, nós, com o tempo que nós já temos, eu considero que o nosso desempenho não é excepcional, mas um desempenho bom. Sim, o custo-benefício é bom em relação ao tema. Agora você falou o exemplo da USP, mas a USP não é só para quem tem uma boa condição financeira e o pobre? Não, a USP na realidade é uma das universidades mais disputadas justamente por ser uma universidade pública, né? Na questão de acesso à USP, eu acho que já tem muita gente que foi incluída ali. Cito também casos como o INSPER, que é uma instituição de ensino que é de referência também, que já tem programas, por exemplo, de bolsas para que se tenha, e de doações, né, de ex-alunos, para que se possa ter inclusão daqueles que não podem pagar. Questões como a inclusão por cotas, ajuda ou atrapalha a educação? Eu acho que ajuda. Os estudos, estou falando isso com base em estudos que foram realizados, estudos de credibilidade, que mostraram que o desempenho de alunos incluídos no sistema de cotas, ele é semelhante àqueles que não cotas. Por outro lado, esses alunos, eles precisam de uma atenção maior porque eles têm maior grau de dificuldade. Esse maior grau de dificuldade estaria por ser o grande problema da educação brasileira, ter o grande problema de ser no ensino fundamental, está no ensino fundamental o gargalo da educação? Basicamente, eles vêm predominantemente de escola pública. E as escolas públicas, infelizmente, pioraram muito. Elas já foram referência nesse país, né? E é possível fazê-las de referência. Pra você ter uma ideia, uma das melhores escolas públicas do Brasil está lá no Piauí, né? O professor realmente ganha mal? Ganha. Se você olhar a realidade de salários, um professor que ganha R$2.000, para a responsabilidade que ele tem, principalmente pela formação que ele tem que ter, ele ganha mal. No estado do Amazonas, houve algumas intervenções militares, não sei se você chegou a acompanhar isso, mas saiu a reportagem onde a polícia militar entrou em escolas públicas, principalmente nos bairros mais perigosos, com resultados positivos em curto período de tempo. Há necessidade dessa intervenção militar ou o que precisa é um maior rigor na fiscalização da aplicação das metas educacionais? Eu acho que, primeiro, que uma escola ela deve estar inserida na sua comunidade, né? Uma escola que precisa de polícia para garantir que ela cumpra o seu papel, ela tem um problema sério de inserção na sua comunidade. Por exemplo, na época do Chalita, como secretário municipal de educação em São Paulo, um programa que foi muito bem sucedido era justamente a escola, no final de semana, ser utilizada pela comunidade. Isso garantiu que as depredações, pichações e tudo aquilo que você conhece não tivessem sucesso, porque a comunidade é que protegia a escola. O Enem é o bom sistema de ingresso na universidade? Ele funciona? O Enem funciona. Agora, a grande dificuldade dos alunos com o Enem
é muito simples. Enquanto o ensino, muitas vezes, para os vestibulares, por exemplo, era baseado no decoreba, o Enem é baseado no raciocínio. Então, muitas vezes, você tem uma questão onde a própria resposta está lá dentro da questão. É preciso que o aluno saiba analisar, né, criticamente, e aí escolher a opção que é correta. Essa é a dificuldade do ensino brasileiro, porque se enfia um monte de conteúdo na cabeça do jovem, mas não ensina o jovem a pensar, a analisar, a criticar. E a questão da fraude do Enem? Não é uma demonstração de que o sistema pode ter algumas falhas, ainda que não na questão só do raciocínio, mas na questão de aplicação? A corrupção, vou falar uma frase que uma vez o ministro falou, a corrupção é inerente ao ser humano. Agora, medidas anticorrupção são obrigação do Estado e da lei, né? Então, o que acontece? Como houve já um escândalo em relação aos vestibulares de medicina, né? Houve agora no Enem que se descobriu essa fraude, inclusive com casos aqui em Sete Lagoas, né? Isso vai continuar, mas isso é uma face de que o Enem é realmente um exame que classifica os melhores. Tanto é que há necessidade de simular, né, por não conseguir entrar pelas vias tradicionais. Agora, qual é a sua opinião sobre a alarmada reforma do ensino médio? Eu acho que essa reforma que vem sendo discutida há 20 anos, ela vai precisar de avançar. Acho que o governo cometeu um erro estratégico ao colocar como medida provisória, né? Porque medida provisória justamente banalizou a medida provisória no Brasil, né? Medida provisória quando você tem uma emergência, uma urgência daquela coisa. Como era uma reforma sendo discutida há 20 anos, seria de bom tom incluir, inclusive, os atuais jovens que estão no ensino médio nessa discussão. É lógico que tem muita gente que trabalha para que a coisa fique do mesmo jeito, né? Mas também tem uma ansiedade muito grande para que essa reforma ela saia para dar perspectiva ao jovem, tanto no ensino superior quanto no mercado de trabalho, concluída a sua formação no ensino médio. Você acompanhou grandes mudanças na educação, principalmente nesses últimos 10 anos. Você, enquanto reitor, esteve no cerne dos problemas. Você consegue vislumbrar um país, um Brasil, com uma educação realmente efetiva e abrangente? Eu creio que sim. Se você olhar os casos de sucesso que nós temos de profissionais no mercado de trabalho, nos diferentes setores, no setor de pesquisa, no setor de ensino, no setor comercial, você vê que se formam bons profissionais. Questão nossa, primeiro, no ensino superior nós só temos 13% dos jovens em idade de estar no ensino superior que estão nele. Isso é muito preocupante, porque não se faz desenvolvimento sem educação, e esses jovens precisam estar incluídos. Isso faz com que a reforma do ensino médio seja mais premente, porque a evasão é muito grande, é mais de 50% do ensino médio. Agora, uma coisa que é preciso também é que o MEC é preciso dele considerar também no ensino superior que na velocidade das mudanças que nós temos hoje no mundo, as profissões não serão como se coloca muitas vezes nos currículos. Ou seja, é preciso dar flexibilidade aos currículos para que haja um acompanhamento, uma atualização dessas profissões, que muitas delas inclusive vão desaparecer. Então as profissões do futuro vão estar muito ligadas à capacidade que o indivíduo tenha de reunir conhecimento, muitas vezes de diferentes áreas, utilizá-las, seja no seu negócio, ou seja na sua atividade profissional, e sair dali com produtos inovadores, com inovações de processos, inovações metodológicas, inovações de negócios, né? Isso é o futuro. Você está falando que o nosso sistema é novo, mas ele já está ultrapassado. É porque ele é muito engessado. O MEC, a educação no Brasil é o setor mais regulado que existe pelo Estado brasileiro. Eu tenho a impressão que eles acham que as universidades, as instituições de ensino, principalmente as particulares, elas precisam ser tutoradas porque elas não atingiram ainda a maioridade.
Então nós somos um país que ainda está caminhando para a educação, aprendendo. Nós estamos aprendendo, mas então nós precisamos acelerar esse Acabou, processo. Bahia. Obrigado. Até o próximo 10 por 1.